A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Quando você esteve lá no Giants, né, você passou lá um tempo bacana com a gente, trouxe uma mensagem, né, me ajudou ali a mentorar os empresários, tiramos dúvidas. Você disse o seguinte, e aquilo me marcou, por isso até estou retomando aqui, né? De certa forma, toda empresa é uma empresa de educação, é uma escola. Como assim, Flávio Augusto? Toda empresa é uma escola. Eu tenho um supermercado, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma granja, a minha empresa é uma escola. Então, explica isso, que realmente foi algo que eu anexei assim na minha mentalidade e procurei trabalhar até com mais intensidade na minha própria empresa. Mesmo já tendo um pouco desse viés, eu falei, não, a gente precisa pôr mais energia nisso. Se a pessoa quer crescer, a empresa dela precisa ser uma escola. Se ela não quer crescer, não precisa ser uma escola. Pode ser só um supermercado mesmo, tá tudo certo. Só que aí eu quero fazer um parênteses. Eu acho que assim, crescimento é uma questão de sobrevivência. Por quê? Ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio. Mas aí quem não cresce, quem não está subindo, está caindo, né? Exato. Estabilidade não existe. Estabilidade é só não a frase existe. mais célebre. Então, Verdade. ou você está crescendo ou você está morrendo, meu amigo. Mas o cara mesmo assim pode não querer crescer. Pode. Né? É um livre-arbítrio. Mas ele precisa entender que a gente tem que criar se não cresce, exato. Pode cair. Porque como é que ele retém talentos? E outro, o mercado não está parado. Se você não está aumentando as suas vendas, o teu concorrente direto ou indireto está. Funcionário bom não fica em empresa que não cresce. Então, crescimento, na minha opinião, não é opção, é obrigação para quem quer ter perenidade de mercado, né? Vamos partir do princípio, então, que esse cara tem essa consciência, ele quer crescer. Não, e se não quiser, pode sair da live aqui agora. É a mesma coisa, do arroz e feijão. Entendeu? Como o podcast é meu, Flávio, é um convidado, do arroz eu vou te perdoar ainda. Agora, se você não quiser crescer, tá? Com todo carinho do mundo, pode sair da live. Então, o cara que quer crescer, ele tem que transformar a empresa dele numa escola. Essa escola ela vai formar gerentes comerciais, gerentes administrativos, gerentes operacionais. Ele tem que ter uma formação. É a mesma comparação de um time de futebol. O time de futebol precisa ter o time de futebol profissional jogando, mas também precisa investir na divisão de base. Porque na divisão de base que você vai encontrar o Messi, na divisão de base que você vai encontrar o Neymar, vai encontrar um Cristiano Ronaldo, você vai encontrar os novos talentos na divisão de base. Então a empresa precisa ter uma divisão de base para formar novos profissionais. Aí ele vai poder crescer. Então, imagina o seguinte, tem que ser uma linha de montagem de formação. Por exemplo, qual é o combustível para isso? Bom, eu tenho um supermercado, eu anuncio, vou abrir a próxima filial lá do bairro tal. Anuncio isso internamente. Tem algum candidato para ser gerente? Quem vai ser o gerente de compras? Quem vai ser o gerente administrativo? Quem vai ser o gerente de vendas? Quem vai ser o gerente financeiro? E por aí vai. Ou seja, eu já preciso ter uma linha de montagem em cada departamento que vai me trazer o quê? Vai me trazer um novo líder. E é esse líder que vai fazer acontecer naquela nova filial. Então, quando aquela nova filial abre, eu não peguei um imóvel, fiz uma reforma e botei produto dentro. Não. Eu peguei um time formado com a minha cultura, formado tecnicamente, que vai gerir aquele imóvel com produto dentro. Imóvel com produto dentro não é crescimento. Crescimento é quando você forma um novo time que vai tocar aquela nova filial. Perfeito, Flávio. Por isso que é uma escola, né? A empresa que quer crescer tem que ser uma escola, tem que formar essa turma. É a famosa cultura de sucessão, né? Uhum. Eu acho que os líderes da empresa, o empresário, tem que entender que conforme ele forma pessoas, primeiro, a empresa fica menos refém de um ou outro que é fundamental para o resultado. Nem você falou, você bota tuas vendas na mão de um diretor comercial e está totalmente distante, você fica, de certa forma, refém. Então, a sucessão, ela descentraliza a empresa e ela prepara pessoas para a sua expansão. Novas áreas, novos negócios. Por isso que eu falo que toda empresa é, no mínimo, escalonável, porque você consegue formar pessoas. Inclusive, quanto maior for o seu sonho, melhor terá que ser o seu time, não tem opção. E aí achei brilhante o que você falou, né? Liderança é a ferramenta da escala. Pergunta aqui que apareceu umas 3 vezes, Flavão. Essa questão do sócio. Meu sócio não presta, estou desalinhado com o meu sócio não quer capacitar, meu sócio não tem a mesma visão que eu. Um monte de chororô aqui em relação a sócio.
Né? Então, como consertar essa relação com o sócio, ou como alinhar essa relação com o sócio? O que você tem de visão sobre isso, meu amigo? É igual funcionário, né? Começa na contratação, né? Exato. Então, você começa a... Qual foi o acordo fechado com esse sócio? Qual é o acordo de acionistas feito? E aí você criar uma expectativa correta. Então, por exemplo, eu tenho um fundo, que é o fundo do Banco Itaú, que é a gestora Quineia, que está no cap table da Wiser. Quando eu fiz o deal com eles, e eles ali aportaram uma boa grana ali na Wiser, qual era a minha expectativa? De ter um parceiro financeiro. Alguém que me preparasse para transações financeiras, que me preparasse para um eventual IPO no futuro. Alguém que estivesse do meu lado me ajudasse nessa área. Então, essa foi a minha expectativa. Em cima dessa minha expectativa, nós fizemos um acordo de acionistas. Eles e eu firmamos alguns compromissos entre nós. Como toda boa relação, ela permanecerá boa se você cumprir os compromissos. Só que o seguinte, primeiro eu tinha uma expectativa. Você imagina eu agora estar insatisfeito. Não, mas o meu sócio lá não vende. Então, mas essa foi a expectativa? Não, meu sócio lá não trabalha aqui. Pô, eu trabalho o dia inteiro aqui, ele não trabalha. Essa foi a expectativa? Às vezes você tem um sócio que é investidor. Ele não vai trabalhar mesmo. Só que o cara que trabalha, ele ganha o prolabore dele. O sócio que não trabalha não ganha o prolabore dele. Está tudo certo. Foi esse o acordo? Está tudo certo. Então, acho que, em primeiro lugar, você tem que ter a expectativa correta com cada tipo de sócio. O que esse sócio vai trazer? Ele está investindo dinheiro? Ele tem conhecimento? Ele tem capital intelectual? O que a gente chama do smart money? O que esse cara está trazendo para a mesa? O que ele está me agregando? Por que eu estou aceitando estar dividindo o meu propósito com essa pessoa? Eu tenho que criar uma expectativa correta, fazer um bom acordo de acionistas e cada um cumprir sua parte. Eu vou dar uma sugestão para ajudar a azeitar a relação com o sócio, que eu acho que é a grande ferramenta que melhora relações humanas, que é diálogo. E às vezes falta chamar para a mesa, olhar no olho, falar o que tem que ser dito. Uma outra parte da relação societária fica ali acumulando, minando, sabe? Que nenhum aqui falou, poxa, meu sócio tem cabeça de vendedor, não quer crescer. Será que ele já falou para o sócio? Só que aí alguém pode pensar, mas Marcos, já falei, não funcionou. Se você realmente falou muito, se você influenciou, se você foi comendo pelas beiradas, se você pôs esse sócio em algum curso, ou para acompanhar o Flávio, ou eu, ou outros grandes empresários, e nada funcionou, meu amigo, toda a relação, a partir do momento que ela não ganha, troca o sócio. Ou você vai comprar a parte dele, ou você vai vender a sua. O que você não pode é ficar sentado no problema e deixar o problema cada vez maior, né? Quanto menor o problema, mais fácil de resolver. Inclusive, todo problema grande, ele começa pequeno. Na hora que você começa a ver desgaste na sociedade, já chama para conversar. Eu recomendo os sócios, pelo menos uma vez por semestre, Flavão, fazer uma conversa de alinhamento de expectativa. Porque, às vezes, nas pequenas e médias empresas, não teve esse alinhamento de expectativa quando começou. Porque as pessoas empreendem mais por necessidade do que oportunidade. Então, elas não tinham esse profissionalismo. Eu vou fazer isso, você fazer isso. Mas, num dado momento, tem que ter esse alinhamento de expectativa. Eu acho muito boa essa tua recomendação, mas eu agregaria que no início de uma sociedade tenha esse alinhamento toda semana. No início. Bom, no start. No start. Toda semana, reunião de alinhamento toda semana, olhando no olho, falando, passando. Daqui a pouco vai ser de 15 em 15 dias, daqui a pouco vai ser de uma vez por mês. Sim, e eu recomendo, fala para o seu sócio e ouve também, né? Porque é uma troca, é um diálogo. Diálogo significa eu falo e escuto. Porque tem gente que acha que diálogo é monólogo, né? Fala dos pontos fortes e dos pontos de melhoria. Eu acho que escolhendo as melhores palavras, trazendo sensatez e profissionalismo, se o seu sócio tem o mínimo de qualidade, a conversa vai fluir de alguma forma, né?